Olá, traças! Hoje eu vou recomendar para vocês um livro que se chama Os Afegãos. A capa, momento, por favor. A capa é essa, Os Afegãos. A escritora é Asni Sierstad. Ela que escreveu outro livro que chama O Livreiro de Cabul, que é um livro bastante conhecido. Esse livro, que se chama Os Afegãos, ela põe aqui um subtítulo: Três Vidas de um País Marcado pelo Talibã. Eu acho, é um livro um pouco datado, né? Porque é o auge da guerra, vamos dizer assim, do Talibã em Cabul, que é uma coisa que não está mais acontecendo, mas é muito interessante porque a gente fica sabendo os costumes, né, dessa civilização e desse país que a gente conhece tão pouco, embora ouça falar muito, que é o Afeganistão, né? A história, esse livro se passa basicamente em Cabul e algumas aldeias próximas. E conta basicamente a história de três pessoas, né? Para explicar toda a constituição da sociedade afegã. A primeira é a Jamila, que é uma menina que teve na infância um problema de saúde e como lá as mulheres, as meninas, elas não têm acesso, nem podem ir ao médico sozinhas se não forem acompanhadas por um homem. Mas no caso da Jamila, ela morava numa aldeia onde não existia médico. Ela teve uma febre muito alta, passou muito mal, quase morreu, e os pais desconheciam que ela teve poliomielite. E a polio deixou consequências graves. Ela não andou até uma certa idade, mas desde criança ela sempre teve uma força de vontade, ela queria fazer coisas. E vendo um bebê aprendendo a andar, ela também resolveu aprender a andar, mesmo com as suas limitações. A história da Jamila é uma história de sucesso, ela é uma mulher importante que criou depois associações e ONGs e falou, inclusive fez pronunciamentos transmitidos pelo Al Jazeera, a rádio, e ela é uma mulher que superou essas dificuldades e inclusive casou, teve filhos, uma coisa que ela disse que nunca imaginou que aconteceria com uma mulher na condição dela. Nem a família esperava por isso, porque ela era uma mulher estragada, vamos dizer assim, para a sociedade afegã. O outro personagem é um rapaz, Bashir, que desde muito jovem ele resolveu ser um guerreiro, um lutador pelo Islã. E ele tinha grande admiração pelo Talibã. Desde os 14 anos, ele queria ajudar a melhorar o Afeganistão. Ele acreditava naquela revolução que o Talibã pregava, não é? E assim ele foi se infiltrando nessa organização até se encontrar numa posição de destaque. O Bashir é um típico afegão, um homem que tem, no fim, quando mais velho, várias esposas. É um homem que acredita que a mulher foi feita para casar, cuidar do marido e dos filhos. Ele é um homem extremamente conservador, apesar de jovem, e ele participou de vários atentados do Talibã, quer dizer, um homem que achava que aquelas mortes eram justificadas. E o mais importante é que sempre se falou do Talibã e se pensa em homens lutadores do Talibã. No entanto, essa história do Bashir revela
que muitas das bombas que eram feitas nos atentados eram feitas nas cozinhas das casas pelas esposas. Elas participavam ativamente da feitura dessas bombas, de coletes de homens-bomba, também acreditando que estavam salvando o Afeganistão, que elas estavam de acordo com os ensinamentos do profeta e do Alcorão. A outra personagem é a Ariana, uma moça que lá as meninas são prometidas em casamento já na primeira infância. Às vezes, com 2, 3 anos, os pais acertam o casamento, o noivado, digamos assim. Um parente, um primo, um vizinho que tem um filho, mas numa idade adequada e que tenha que pode dar um sustento para a mulher, digamos assim, é um homem que tem possibilidade de sustentar uma ou até mais mulheres, essa menina já é dada em casamento, em noivado para esse rapaz. Então, desde a infância, ela está destinada a casar com aquela pessoa que ela nem mal conhece, um menino ainda. E essa Ariana, ela é uma pessoa que quer estudar, quer fazer da vida dela outras coisas, mas ela é encaminhada pela família para o casamento. E se ela diz que não quer se casar, os pais dizem: você quer nos envergonhar, você quer nos deixar mal com a vizinhança, com os parentes. Ela não pode, ela não tem o direito de dizer não. Então, é um livro que, embora datado do auge do Talibã, não é? E dos atentados, que graças a Deus parece que pararam, é um livro muito interessante, porque conta a história de 3 pessoas reais e mostram para nós todos uma cultura que é tão diferente, tão estranha para a gente, não é? O fato da mulher ter que se cobrir, o fato da mulher não poder se mostrar para um homem desconhecido. Quando ela vai ao médico, por exemplo, ela tem que ficar atrás de um biombo. E o homem que acompanha, seja pai, um parente, um irmão, um primo, um tio, é que vai dizendo para o médico o que ela tem. Ela não é examinada por um médico. Isso não existe na sociedade afegã. Hoje em dia, não sei se em alguns lugares ou algumas mulheres já são mais progressistas, mas nesse livro e nesse contexto, e acredito que nos pequenos vilarejos do Afeganistão isso ainda esteja em vigência. Então eu recomendo para vocês Os Afegãos, de Yasni Seirstad. Eu vou deixar o link para vocês comprarem o livro com desconto e vocês compartilhem, curtam e me sigam. Embora eu tenha ficado um tempo sem postar nada, eu vou tentar agora postar com mais frequência. Não percam essa oportunidade de ver bons livros para ler. Até breve.